Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer o meu segundo relato de parto, né? Meu segundo parto normal. E também fazer comparação entre o primeiro parto e o segundo parto, ali dos pontos mais importantes que eu acho, assim, é, para ter um comparativo, né? Porque eu procurei vídeos, assim, na minha gestação, na minha segunda gestação, de comparação de um parto pro outro. E quase não encontrei, né? Sempre estava ali dividido, né? É, só o relato de primeiro parto em um vídeo e o relato do segundo parto em outro vídeo. É, não tendo essa comparação em um único vídeo, né? Então, eu senti um pouco de falta, assim, de um vídeo de vídeos assim, né? Fiz essa comparação de alguns pontos específicos em um único vídeo. Então, para começar, né? Então, eu tive 2 partos normais. É, o primeiro parto, meu normal, foi exatamente quando eu entrava na 39ª semana. E nele, foi totalmente diferente o início de trabalho, inclusive, assim, de parto, do que pro segundo. Porque, assim, no meu primeiro parto, eu tive mais indícios antes de que estava chegando a hora, né, do parto. E, inclusive, um momento de início mesmo de trabalho de parto, assim, que eu tive mais certeza que era aquele dia que ela ia nascer. Porque, assim, iniciando que eu perdi o tampão, né, bastante parte do tampão, 3 dias antes dela nascer. Então, isso já me deu um indício grande que estava chegando o dia. Nessa segunda gestação, já até saiu, assim, mas eu fui perdendo, eu acho que muito aos pouquinhos, não saiu uma grande quantidade em uma única vez, sabe, assim. Daí tem aqueles corrimentos que são normais, né, também, e que eu tinha conversado com a doutora, e ela falou assim que achava mais que então era o corrimento. Mas chegou ali também, acho que com 4 dias antes saiu um pouquinho mais de um corrimento mais espesso, mas em pouca quantidade. E tinha acontecido isso também uns dias antes, mas pouquíssima quantidade, assim. Então, foi um pouco diferente, porque da primeira gestação eu perdi só uma vez e foi ali 3 dias antes e uma grande quantidade do tampão, né? E beleza, aí chegou o dia do parto em si. No meu primeiro parto, a primeira coisa que aconteceu, que eu soube que era naquele dia, foi que estourou minha bolsa. Estourou a bolsa, foi a primeira coisa que aconteceu para iniciar o trabalho de parto. Eu tive bolsa rota, então, e assim que estourou a bolsa, ali dentro de 1 hora depois, eu fui pro hospital, né? Eu tava com medo, né, por ser bolsa rota, de ficar em casa. Então, eu fui pro hospital por isso, né, logo no início, né, do trabalho de parto. E eu cheguei lá no hospital, né, com 1 centímetro de dilatação. Já nesse meu segundo parto, não rompeu a minha bolsa de imediato no início de trabalho de parto. Muito pelo contrário, a bolsa só se rompeu no expulsivo e o doutor quis que rompeu ela, porque ela não se rompeu sozinha. Então, nesse meu segundo parto, não tinha acontecido nada demais até então. Eu tinha tido algumas contrações, assim, um pouquinho ritmadas naquela semana anterior, né? Do dia que eu ganhei ela, uma semana antes, mais ou menos. Teve um dia que quis começar, mas assim, durou coisa de meia hora, acho que 1 hora, não sei se durou. E bem aleatórias umas contrações, assim, sabe? Uma dava a cada 5 minutos, depois a cada 10 minutos, sabe? Então, eu tive que. Ali só aqueles pródromos mesmo, né? Não evoluiu, né? Mas então, daí no dia 12 de abril, né? Agora de 2024, pela manhã, né? Eu acordei mais cedo, eu e meu marido. E a minha filha nesse dia, né? A minha primeira filha, resolveu dormir bastante. Dormiu até 10 e 15 da manhã. A gente levantou, tomou um café e fomos assistir um filme. Durante o filme, né, eu fiz uma posição, tipo, agachada, fiquei agachada, assim, com, tipo posição de sapo, sabe, com as pernas, agachada com as pernas, assim, abertas, assim, pro lado, assim, sabe? Pronto. E eu fiquei bastante tempo assim, dessa forma. Então eu acredito que isso ajudou ela a terminar de encaixar, porque eu sentia muito ela ali durante a gestação,
bastante incômodo ali do lado esquerdo da minha virilha, sabe? Acho que ela ficava mais ali posicionada com a cabeça mais para aquele lado, não. Essa era a minha impressão, sabe? E, e aí, então eu acho que com essa posição também ajudou ela a se posicionar ali direitinho ali pra, né, ela nascer nesse dia, acredito eu. E após isso, depois que a gente assistiu esse filme, tive relação sexual, que diz que isso também ajuda, né, ali a induzir o parto, né. E isso aconteceu também na minha primeira gestação, pro meu primeiro parto. Eu também tive, só que daí eu fiz também alguns exercícios, não esse exatamente, e dancei no meu primeiro parto, né, e no dia que ela resolveu nascer também, a minha primeira filha. Então, eu acredito, não sei, mas assim, não sei se foi coincidência, mas no meu primeiro parto e nesse meu segundo parto, elas nasceram no dia que eu tive relação sexual. Então, eu acho que realmente isso pode ajudar a estimular, né? Tá, ok. Então, aconteceu isso. Eu fiz um desses exercícios, tive relação, isso por volta ali de 10 horas da manhã. Daí, nisso, a minha filha acordou, né, ali por 10h15. Aí, quando foi 10h30, mais ou menos, era por aí, 10h30, não sei se chegava a ser 10h40 da manhã, começou as minhas contrações. Aquelas primeiras contrações eu não monitorei. Essa primeira meia hora, mais ou menos, eu não me monitorei. Aí eu percebi que, né, já fazia tipo uma meia hora mais ou menos, 20 minutos, eu acho que elas estavam ali bem ritmadas, mais ou menos pelo que eu percebi. Aí eu falei, vou começar a contar as contrações, né? Então, elas se iniciaram ali mais ou menos entre 10h30 e 10h40, ali já meio ritmadas. Eu acredito que elas já estavam meio que ali a cada 6 minutos, por aí, porque estavam bem próximas, sabe? E então, por isso eu percebi, né, nesse ritmo. E quando foi 11 horas, então eu comecei a cronometrar. E do momento que eu comecei a cronometrar, elas estavam de 5 em 5 minutos. Então, é por isso que eu acredito que ela já começou assim, sabe? Porque já estavam bem próximas realmente. E ali, então 11 horas estavam de 5 em 5 minutos as contrações. Quando foi meio-dia e 15, a gente foi pro hospital. Porque tinha algumas contrações que já estavam a cada 2 minutos. E nesse dia era pro meu marido ir trabalhar, né? Que ele sai de casa meio-dia para ir pro trabalho. E aí, como eu tinha começado a contar as contrações às 11 horas, eu tava ali iniciando para preparar o almoço, que eu tinha já umas coisas prontas, eu só tava esquentando e terminando de fazer alguma coisa ou outra, né? Pra ele almoçar e trabalhar. E ele estava fazendo a limpeza do sofá. Nesse dia, assim que minha filha acordou, a gente tinha recebido uma máquina dessas de limpeza, assim, e eu falei pra ele, pega e vai testar, né, pra ver, né, essa máquina. E aí ele não tava querendo, mas eu insisti tanto que daí ele começou, e foi nesse meio tempo que começou minhas contrações. Então, se eu soubesse, eu nem tinha falado pra ele, né, iniciar a limpeza. Mas daí aí ele já tinha iniciado, tinha molhado a metade do sofá, ele teve que terminar, e eu ali preparando o almoço, lavando louça e as contrações. Aí eu falei pra ele ali por volta de 11h30, eu falei, olha, eu acho que tu não vai trabalhar hoje. Eu falei, pega e almoça, vamos pegar aí no hospital antes de você ir trabalhar pra ver como que tá, se é realmente trabalho de parto. Né? Daí se não for, tu vai trabalhar, senão tu vai ter que ficar já, e daí a gente levar nossa outra filha, né, então no CMEI, que ela só vai de tarde, né, no CMEI. E foi isso que aconteceu. Daí deu meio-dia e 15, a gente chegou lá no hospital e a minha filha até teve que ir junto, porque eles só começam a receber as crianças a 1 hora lá no CMEI. E daí ele ficou então com a minha filha esperando, né, lá na parte de recepção. E eles já me colocaram na sala de observação, tinha uma outra senhora. E ela falou, daí a gente vai fazer o toque então, porque daí eu falei pra ela que tava tendo contrações já, algumas ali a cada 2 minutos. Aí
logo, assim, questão de, eu acho que 5 minutos, mais ou menos, 10 minutos, já veio o doutor fazer a avaliação, né, assim que eu cheguei. E eu já estava de 6 para 7 centímetros de dilatação. Sem nenhum. Não, mentira, sem nenhuma dor, vou exagerar. Mas assim, é, até esse horário mais ou menos ali de meio-dia e meio até ali perto da 1 hora, era cólicas menstruais, sabe? Assim, super controláveis, né? Aqui em casa mesmo, eu tava ali lavando louça, daí comi uma banana, falei, vou comer uma banana porque é, vai que é realmente e né, eu preciso ter comido alguma coisa porque só tinha tomado café bem cedo, né? Aí é, eu não acreditei quando ele falou que tava já de 6 para 7 centímetros. Eu fiquei assim de boca aberta porque eu não tava sentindo muita dor, sabe? Parecia aquelas cólicas menstruais um pouquinho mais intensas, né? Mas assim, muito tranquilo em vista, sabe, do meu primeiro parto. Porque assim, no meu primeiro parto, então estourou a minha bolsa. Eu fui pro hospital, cheguei lá com 1 centímetro de dilatação. Fiquei lá aguardando, né? Fiquei andando lá pelo hospital. Cheguei no hospital 3. A minha bolsa se rompeu às 2 da manhã. Eu cheguei no hospital às 3 horas da manhã com 1 centímetro de dilatação. E depois só fui reavaliada. Acho que era umas 6 e pouco da manhã. E eu estava com 4 centímetros. Ai, não me lembro certo, mas eu acho que eu estava por aí, sabe? Às 6 da manhã, sabe? Com acho que 5 centímetros por aí de dilatação. É, e já estava sentindo bastantinha dor, sabe? Sim, bastantinha dor. É, então foi mais dolorido, sabe? Né? Até chegar nessa dilatação, sabe? Então, por isso que eu até fiquei de boca aberta por ter chegado nessa dilatação assim, tão tranquilamente, sabe? E aí, beleza, né? Então, isso era ali por volta de meio-dia e 25, mais ou menos, foi quando ele falou que estava de 6 para 7 centímetros, né? Aí quando foi 10 para 1, eu falei pro meu marido levar minha filha no CMEI, né? Eu falei, pega e leva que daí até tu chegar lá já vai ter dado tempo de receber ela, né? E aí ele foi, né? E daí nisso eles me levaram, tiraram dessa sala que eu estava, né? Que eu fiquei ali só esse curto período ali, cerca de deu meia hora, 40 minutos mais ou menos nessa sala de observação, onde tinha uma outra senhora. E daí me levaram para a sala, então, realmente lá de onde fica, né, as mães que estão em trabalho de parto e com seus bebês. Mas não tinha ninguém, a sala estava vazia, uma sala bem grande, tinha bastante camas, acho que tinha uns 4, 5, umas 7, 8 camas mais ou menos tinha. Nesse quarto era bem espaçoso, um banheiro bem espaçoso também. E eu, ai, que bom, tô aqui sozinha, sabe? Também, isso era, né, ali, perto era mais ou menos 1 hora da tarde. E aí, assim que eu cheguei nessa sala, daí fiquei lá sozinha, né? A enfermeira só me levou até lá e daí saiu. E meu marido tinha sido levar minha filha. Aí ele voltou depois de algum tempinho. Daí, só que ele teve que sair de novo, porque daí elas falaram que ele precisava ir lá embaixo fazer o preenchimento, né, de toda a minha internação e tal. Aí ele saiu novamente, demorou mais um tempo até que ele voltou. Aí quando ele voltou, eu já estava sentindo um pouco mais de dor. E aí eu pedia para ele pressionar o meu quadril, né? Eu agachava, eu estava me agachando, sabe, bastante. Eu rezei nisso, sabe? Nenhum desses agachamentos, assim, eu rezei e agradeci a Deus, sabe? Por já estar ali de 7 centímetros, né, ali, né, praticamente. E tão tranquilo, assim, com pouca dor, sabe, assim, que tava muito tranquilo. Então eu agradeci muito, muito a Deus, sabe, por isso. Agradeci por estar a sala vazia, eu estar lá sozinha, mais livre, sabe, ficar mais livre. Eu tinha meus planos de tomar banho de chuveiro, eu até tinha ido lá conversar no hospital antes, né, pedindo se podia, né, tomar banho de chuveiro para aliviar as dores. Mas eu tava tudo tão
tranquilo que eu não senti necessidade, sabe, de ir pro chuveiro. E como eu já estava também, já mais evoluída, né, da dilatação, ah, eu não nem quis, sabe, ir pro chuveiro, né. E aí, quando depois vieram fazer de novo o toque em mim, eu estava já de 8 centímetros de dilatação. Daí a enfermeira até, ela ficou meio assim, né? Eu tava com a bolsa rota, né? Eu falei, a bolsa rota não, me desculpa. Com a bolsa íntegra. E aí ela, não sei, ela ficou meio em dúvida, sabe? Se eu tava realmente ali de 8 centímetros. Aí ela pediu pra chamar o doutor, né? E aí nesse meio tempo também, veio alguns estagiários, né? E começaram. Isso que é a única coisa que me incomodou um pouco, sabe? Porque eu tava tão tranquila ali, sabe? Podendo ficar livre, assim, não tinha ninguém no quarto, tava só eu e meu marido. Daí quando chegou esses estagiários, era um rapaz e duas moças, se eu não me engano. E eles me pediram pra deitar, pra escutar o coração do bebê. Beleza, daí eu só achei que eles iam escutar o coração do bebê e iam sair. Mas não, aí eles ficaram ali que queriam cronometrar as minhas contrações. Tipo, eu, eles não fizeram isso pra ver se realmente eu estava em trabalho de parto, porque sabia que eu estava em trabalho de parto, porque eu já estava bem evoluída na dilatação. Mas eles estavam fazendo isso por treinamento mesmo, sabe? Isso que me incomodou um pouco, porque... Só que assim, eles foram até muito queridos, porque depois que eles escutaram o coração, eles perguntaram se eu falaram que ia contar as contrações e perguntaram se eu queria continuar deitada ou se eu queria ficar de pé novamente. Aí eu falei, não, eu prefiro ficar de pé, porque eu tava sentindo já bastante pressão, sabe, ali embaixo. E quando eu ficava deitada pra fazer o toque, quando eu tinha que deitar pra fazer o toque, ou quando eles foram escutar o coração, então, nossa, eu sentia meio que uma falta de ar, sabe, assim, uma pressão muito grande, assim, sabe, assim, era bem ruim, assim, pra respirar mesmo, sabe, eu sentia uma pressão mesmo, sabe, assim, bem aqui em cima, assim. Então eu preferi levantar. Eles tinham colocado soro, né, eu até pedi pra moça se era soro realmente, né, porque eles têm, geralmente podem colocar ocitocina, né. E eu pedi pra ela, falei, não, é só soro mesmo, não tem ocitocina. E ela me confirmou, né? Ela falou, não, é só soro mesmo, eu preparei, e é só soro. Aí então eu confiei, né? Porque eu falei que eu não queria que colocasse ocitocina, né? Aí eu levantei, daí eu fazia um pouco de agachamento. Eu falei, eu vou fazer um pouco de agachamento, tá? Porque eles estavam monitorando minhas contrações. E como eles estavam aprendendo, eles não tinham certeza de quando tinha começado minhas contrações. E daí ela pediu, você avisa então quando iniciar a contração, né? E eu falei, sim. Daí eu avisava, eu falava, tá começando. E daí eles cronometravam, sabe? Foi até um pouco estranho, sabe? E aí eu me agachava. Só que isso foi muito rápido. Foi poucas contrações que eles cronometraram. E daí já veio então o médico com a enfermeira pra avaliar realmente, ver quanto que eu tava de dilatação. E ele falou, realmente já tá de 8 para 9 centímetros. Daí ele falou, pode já pegar a cadeira pra gente levar ela pra sala de parto. E isso era daí, acho que ali pertinho das 2 horas. Era acho que coisa de 10 para as 2, mais ou menos, que foi o tempo deles preparar, pegar a cadeira de rodas e trazer pra mim. Assim, foi muito rápido. Até eu não acreditei. Eu falei, gente, já vou ir pra sala de parto. E só pra fazer então o comparativo, né? O meu primeiro parto, então, foi mais longo, né? Porque eu me internei, né? Como eu falei, às 3 da manhã com 1 centímetro de dilatação. E eu era 8 horas da manhã, mais ou menos, quando o doutor veio e que eu estava de 7 centímetros de dilatação, né? 8 e pouco já era passado, até acho que das 8, mas 8 e pouco já da manhã, quando eu estava de 7 centímetros de dilatação e estava sentindo mais dolorido. Uma coisa bastante interessante que eu achei foi o seguinte, a parte do toque. Eu não sei se tem a ver com a mão, assim como eles falam que quem que tem
que tem enfermeiros que têm a mão mais leve para fazer injeção. Eu não sei se acontece isso com o toque também. Porque o primeiro médico que fez o toque em mim, eu não senti nada, eu não senti nenhum incômodo. O primeiro que fez assim que eu cheguei, sabe, no hospital. E depois, na outra vez, quando a enfermeira veio fazer o toque e quando o doutor veio fazer o toque, eu senti incômodo. Eu não sei se daí já era porque eu já estava muito evoluída, né? Eu já estava ali já de 8 centímetros de dilatação. Eu não sei se é por isso. Ou é a forma que eles mexeram ali, não sei, sabe? Porque na minha primeira gestação, no meu primeiro parto, em nenhum dos toques eu senti incômodo. Nenhum. Eles também fizeram, eu acho que 3 toques em mim. Um assim que eu cheguei, que eu estava com 1 centímetro. Outro, né, que uma enfermeira fez pela manhã, que eu estava, acho que ali de 5 centímetros de dilatação. Outro, que foi o último que eu acho que eu fiz, eu não lembro se foi feito outro depois, mas que eu estava de 8 centímetros, 8 não, 7 centímetros de dilatação, às 8 e pouco da manhã. Eu não lembro se foi feito mais algum, sabe? Eu não me recordo. Mas enfim, só que nenhum deles eu não senti incômodo. E já na segunda gestação eu senti incômodos nesses 2 toques. Só no primeiro, né? Quando eu cheguei no hospital que eu não senti incômodo. Isso é uma coisa que eu me lembrei e que eu achei bem interessante, né? Então, no meu segundo parto, chegou, então, mais ou menos esse horário, 10 para 1, 10 para as 2. Aí me trouxeram uma cadeira de roda. Eu entrei na sala de parto 2 horas. 2 horas da tarde. 2h03 era mais ou menos o que eu lembro, que tinha um relógio na parede. Ela me deixou na cadeira de rodas. Ela falou, eu já volto. E só tava eu na sala, não tinha entrado outro pessoal ainda. E eu olhei no relógio, era 2h03, se eu não me engano. Aí passou coisa de 2 minutos, ela já voltou. Aí já entrou ela, entrou os outro pessoal, daí entrou o doutor. Ela me pediu para subir na maca. Ela queria que eu me deitasse, sabe? Que eu sentasse e que eu me deitasse assim, sabe? Fosse com o corpo para trás assim. Mas eu achei que ia ser muito desconfortável, porque pra mim deitar, eu sei que pra mim deitar enquanto eu tava grávida aqui em casa, pra dormir e tal, era muito incômodo. Eu não conseguia, sabe, ir indo pra trás assim, por causa do peso da barriga, é muito ruim, né? Aí eu falei pra ela, eu vou ir de lado, né? Ela falou, só cuidado pra você não cair, né? Então, que ela tava preparando as coisas. E aí eu deitei assim de lado. Na mentira, primeiro eu fui de 4, me apoiei de 4. Aí eu me virei de lado assim. E daí fiquei com uma das pernas elevada, assim, sabe? Deitada de lado com uma das pernas elevada. Aí o doutor sentou assim na frente, né? Porque a posição é ginecológica, né? Eu tinha conversado com ela, ela falou que outras coisas tinham mudado ali no hospital na questão, por exemplo, da episiotomia, que é uma coisa que eu já vou chegar, que é que antes eles faziam de rotina e agora então eles foram alertados, né? Foi recomendado que não é mais para fazer a episiotomia, a não ser casos que realmente veja que seja necessário, né? Mas não fazer assim rotineiramente. E isso já me deixou muito feliz, né? Porque era uma coisa que então aconteceu no primeiro parto, que foi feita a episiotomia. E nesse segundo parto, então, não foi feito, graças a Deus. Aí, então, eu estava, né, deitada de lado, né? E assim que o doutor sentou na frente, ela falou pra mim. Aí nisso, eles colocaram ocitocina. Que eu já estava com acesso, né? E eles colocaram ocitocina na minha veia, ali no momento do expulsivo. Eles colocaram. Que eu escutei ela falando ocitocina. Então, eu acredito que eles colocaram ali no momento do expulsivo. Aí, ela pediu pra mim me virar e erguer as pernas naquela posição ginecológica. Que daí eu tava deitada, assim, nossa, aquela coisa, aquela pressão aqui. Aí eu, de começo, assim, tava até agoniado. Daí ela colocou
Isso, cara, eu contando parece que demorou muito, né? Mas foi coisa muito rápida. Vocês vão saber pelo horário que ela nasceu. Ela colocou um travesseiro, tipo um travesseiro, um negócio aqui no meu pescoço pra ficar com ele um pouco mais elevado, sabe? E daí, foi acho que um pouquinho antes disso, na hora que eu fui sentar na maca, eu pedi pra ela do meu marido se ele já ia entrar. Aí ela falou pra eles chamarem o meu marido. Ela falou pra menina, uma estagiária que tava na porta, pra ela pegar e falar pra ele entrar. Daí ela falou, ele já vai se trocar, já vai entrar. Eu acho que isso foi antes de eu sentar na maca, foi. Porque daí foi antes de eu sentar na maca, que daí ela pediu. E daí assim que eu deitei na maca, veio essa menina que tinha falado pra ele se trocar, pra ele entrar. Ela veio e segurou na minha mão. Até achei muito querida ela, porque ela segurou na minha mão, sabe? E ela falou, já vai. Ela falou, força, alguma coisa assim, já vai passar, algo assim. Porque daí nesse momento eu já tava sentindo bastante dor, tá? Eu esqueci de falar, mas. Que eu comecei a sentir bastante dor de incômodo mesmo. Foi ali por volta de. Olha, era mais ou menos passado da 1 hora da tarde. Vamos se dizer ali que eu fiquei com aquela dor muito forte ali a partir da 1 hora, sabe? Que foi uma dor mais forte. 1h15 por aí, mais ou menos, eu acho que era. Que foi mais ou menos foi o horário que o meu marido voltou, porque foi muito rápido. É pertinho, eu semei. Mais ou menos esse horário. Mas, então, de dor mesmo, mais forte, foi 1 hora que eu senti. 1 hora de dor mais forte, porque o restante do tempo foi bem mais tranquilo, foi super tranquilo. Então, e aí, eu deitei, posição ginecológica, e ela falou pra mim fazer força. Só que eu tava sentindo, já fazia muito tempo, já bastante tempo já, desde logo da hora que eu fui pra outra sala, que eu fui trocada de sala, eu já tava começando, sentindo uma pressão. Só que eu não tava sentindo muita dor, né? Mas eu já tava sentindo bastante pressão lá embaixo. E só que foi até esquisito, porque não parecia, era uma pressão, mas eu não tinha aquela vontade de fazer força, sabe? Eu agachava assim, eu respirava bastante. Inclusive a minha respiração eu acho que me ajudou muito, desde o primeiro parto, mas no segundo parto principalmente, porque no primeiro parto eu tentei controlar a respiração, mas tinha horas assim que eu não conseguia controlar a respiração. E já no segundo parto eu controlei muito a respiração, sabe? Muito, muito, muito. E nesse momento assim de mais dor, uma das coisas que eu havia estudado era colocar pra fora, abrir, vocalizar, fazia sabe, vocalizar e abrir a mandíbula, que eu vi em algum vídeo, não lembro de quem, falando que quando você faz esse movimento de e abrir a mandíbula, tem alguma coisa meio que que em conjunto com a parte lá embaixo, sabe? Que quando você abre a mandíbula, ajuda a abrir lá embaixo também, sabe? Alguma coisa dos ossos, não sei. Não sei. Mas enfim, eu vi em algum vídeo isso. E eu fiz, e eu acredito que tem ajudado, sim, sabe? Então eu focalizava muito, sabe? Quando começou a ficar dolorido, mais dolorido, que foi assim, que nem eu falei ali, depois da 1 hora da tarde, né? Então eu fazia, né? E ali no momento do expulsivo, eu tava sentindo então essa pressão, mas tava estranho, eu não tava com aquela vontade de fazer força. E já no primeiro parto, eu tive mais essa sensação de fazer força, sabe? Eu não senti tanto antes essa pressão, né, ali embaixo. Mas quando chegou no momento dela nascer, eu comecei a fazer uma força antes já da sala de parto, de ir pra sala de parto. E dessa vez não, eu só fiz força realmente quando ela falou pra mim fazer força. Até na primeira força que eu fui fazer, eu não consegui fazer, não saiu. Tipo, eu fui pra fazer a força, mas não saiu a força. Não saiu. Eu acho que a primeira e a segunda, assim, saiu mais ou menos, sabe? Aí, nisso ela falou pra mim, porque eu acho que eu não tava segurando no ferro. Que tem onde que fica a perna, eu acho que tem um ferro ali próximo, não sei, eu nem lembro, não fiquei olhando a marca certa como que era. Mas ela falou pra mim segurar no ferro, aí eu segurei, e aí
me ergui o corpo, eu erguia mais assim, aqui o tronco aqui. Aí sim eu consegui colocar força, daí eu fazia a força. Eu não sei quantas forças que eu fiz, não lembro. Mas não foi muitas. E ela nasceu. Ah, e nisso meu marido tinha vindo, tá? Ele tava segurando a minha mão, só que daí ele soltou a minha mão porque eu fui segurar no ferro, mas ele tava ali do meu lado. E isso foi muito importante, porque no primeiro parto, ele não ficou comigo. Ele ficou comigo, quer dizer, até eu ir pra sala de parto, até o momento do expulsivo. Mas no momento do expulsivo ele não pôde entrar, porque por causa que era época de pandemia, foi 2021. Então eles falaram que ele não podia entrar. E, eu senti muita diferença nisso, sabe? Porque ele tá ali do lado, assim, fez muita diferença, foi muito especial, sabe? Foi muito bom ter ele ali do lado, sabe? E tem gente que pensa, ele, né, vai ver a criança saindo, né? De às vezes não ser uma cena muito bonita, né? Enfim. Até a enfermeira, quando eu fui conversar com ela, pedir, né, se ele ia poder entrar dessa vez, que da outra vez na minha primeira filha não pôde entrar, né, por causa do Covid. Ela falou que sim, agora estava podendo entrar. E eu fiquei feliz dela. Ela falou, se ele aguentar, né, porque ela falou, tem pais que não aguentam, né. E eu falei, não, ele aguenta. Ele, eu conheço, né, então eu já sei. Mas foi muito importante, muito especial. E ali, como eu estava naquele momento de dor, eu não senti, assim, vergonha dele estar ali, por exemplo, sabe? Dele ver. Depois, até de uns dias, eu perguntei se ele tinha visto, porque ele estava do meu lado. Então, eu não tinha certeza se ele tinha visto ela sair, sabe? E ele falou que viu, sabe? Ela saindo, sabe? E, então, eu achei bem legal, sabe? Achei bom que ele estava ali, foi muito importante. E ela nasceu às 2h15. 2h15 da tarde. Eu entrei na sala de parto 2h03 e 2h15 ela nasceu. Parece que demorou uma eternidade até que ela nasceu, né? A gente contando, mas foi bem rápido todo esse processo de eu entrar, sentar na maca, fazer a força. E menos, né? Ali de 15 minutos ela nasceu. E já no meu primeiro parto, então, né? Eu entrei na sala de parto, tô ali sozinha. Eu também fui na posição ginecológica, né, que foi no mesmo hospital. Só era uma outra, né, doutora, né? A enfermeira era a mesma, mas a doutora era outra. E aí, ela, assim que eu deitei, ela já falou que ia fazer episiotomia, né, nesse meu primeiro parto. Daquela vez, eu já não queria episiotomia, já sabia o que era. Mas, como eu estava com muita dor, eu senti muito mais tempo dor, foi mais demorado, apesar de que não foi tão demorado como muitos relatos que eu vejo, né? Porque tem mulheres que ficam 12 horas, né, no primeiro parto, às vezes 24 horas. E no meu primeiro parto foram 8 horas só. Desde o momento que rompeu a bolsa até o momento que ela nasceu, foram 8 horas. Mas assim, foi mais tempo que eu senti dor, né? Foi mais dolorido. Então, eu só queria que ela nascesse. E aí, eu aceitei a episiotomia, né? Não neguei, não falei nada, né? Só. Aí ela pegou e fez a epísio. E daí, né, eu levei uns pontinhos, eu acho que uns 5 pontos, né? Não sei certo. Porque eu tenho até o meu relato, né, do meu primeiro parto, mas se eu não me engano foi isso que eu falei, que era 5 pontos. Mas eu também não tinha certeza porque eu já não me lembrava certo. Mas foi mais ou menos isso. E daí, né, foi um pouco incômodo, sabe? Esses pontos, assim. Porque pra sentar incomodava, sabe? Pra fazer xixi, tem gente que fala que é incômodo e tal, pra fazer cocô. Eu não, nenhum dos dois partos, assim, eu senti incômodo. Mas. Só que pra sentar no primeiro parto, então eu senti esse incômodo por causa desses pontos, né? E já nesse meu segundo parto, então eu não levei episiotomia, eu não tive laceração, ele não precisou fazer nenhum ponto, nem de laceração natural. Então foi muito tranquilo. Olha, eu não senti incômodo nenhum lá embaixo, nenhum, pra
pra nada, sabe? Foi assim, olha, maravilhoso. Gente, não fazer episódio. Eu não sei se às vezes se tem alguma laceração natural, como que é a sensação, né? Porque às vezes, mesmo que não faça episiotomia, às vezes tem alguma laceração natural que tem que costurar, né? Fazer ponto. Então acredito que isso também vai incomodar. Mas no meu caso, nesse segundo parto, que eu não tive laceração, olha, tipo, depois que ela nasceu, é como se eu nem tivesse parido, sabe? Eu não sentia nada, assim, de diferente, de esquisito. A única coisa, assim, mas não era na região genital, por onde ela saiu, mas na hora de fazer o cocô, foi que na hora de tomar banho, é, eu tava com um pouco de vontade de fazer cocô, só que é, não, mentira, eu tô confundindo a minha cabeça. Fazer cocô não, fazer xixi. Eu não senti dor, sabe, mas não tava saindo xixi. Porque até então eu não tinha ido fazer xixi, eu só fui fazer xixi na hora que fui tomar banho, que já era no finalzinho da tarde já, quase anoitecendo, quando eu fui tomar banho. E ela tinha nascido 2h15, né? No caso, meu segundo parto. E, assim, não saía, sabe? Assim, eu sentia vontade de fazer xixi, mas sabe quando parece que você fica segurando tanto o xixi, que quando chega na hora de fazer parece que prendeu e não sai? Eu sentia assim, sabe? Aí eu peguei e fui pro chuveiro, porque eu tinha sentado no vaso pra tentar fazer e não tinha conseguido. Aí eu falei, vou ver se eu consigo fazer no chuveiro. E daí eu não conseguia fazer de pé. Falei, gente, que estranho, será que eu não vou conseguir fazer xixi? Até eu fiquei pensando, meu Deus, até fiquei preocupada. Mas daí eu saí do chuveiro e tentei de novo, sabe, fazendo vaso. Daí eu consegui. Mas a única coisa foi, sabe, que demorou assim até que eu consegui liberar o xixi, porque eu sentia a vontade de fazer ali, naquele momento que eu fui pro banheiro, né, pra tomar banho. Mas não conseguia fazer, sabe? Mas foi coisa bem rápida, tipo, logo daí eu consegui, né? E já no meu primeiro parto, eu tomei banho logo depois que eu pari. Tipo, eu voltei da sala de parto e até foi uma coisa que me deixou com um pouco de depressão, assim, nos primeiros dias, assim, me deu uma leve depressão. Porque eu tomei esse banho, sabe? Assim que eu saí da sala de parto. E uma coisa que eu falei pro meu marido foi isso. Eu falei, olha, duas coisas muito importantes. Eu não quero episiotomia. Eu quero que você esteja, né, comigo na hora do expulsivo. Eu não quero que seja feita episiotomia. E eu não quero tomar banho assim que eu voltar do parto, como eu fiz no meu primeiro parto, porque isso me deixou muito traumatizada por eu não ter feito a hora de ouro, sabe? Mesmo eu tendo o parto normal, foi algo que eu queria muito, que eu consegui. Eu tava muito fora de mim, porque nesse meu primeiro parto, eu tremia muito as minhas pernas depois do parto. Nossa, depois que ela saiu, as minhas pernas tremia. E isso também foi diferente, porque nesse meu segundo parto, eu senti antes um pouco assim, uma tremedeira na hora antes dela nascer, assim, mas nada chega perto, né, do primeiro. Mas era mais um formigamento e os pés gelados e um formigamento, sabe, nos meus pés, assim, nas minhas mãos e um pouco tremendo, sabe? Mas foi antes, no caso no meu segundo parto. E no primeiro parto eu não tive tremedeira, nada antes dela nascer, mas depois foi aos contrários. E então, eu não fiz essa hora de ouro, né, no meu primeiro parto, porque até que eu saí da sala de parto, fui e tomei banho, e como eu tinha recém saído da sala de parto, que eu tava tremendo bastante, demorou bastante, sabe, porque daí eu fui tomar banho com bastante cuidado, né, porque eu tava tremendo bastante as pernas, enfim. Até que eu peguei ela no colo, já tinha praticamente passado aquela primeira hora, sabe. Então eu não sei se isso também influenciou na minha amamentação, que a minha primeira amamentação foi bem mais difícil. E dessa vez não. Diz que tem influência, né, fazer a hora de ouro, né, com a amamentação também, porque daí, no caso, nesse meu segundo parto, eu fiz a hora de ouro, porque assim que eu voltei da sala de parto, eu deitei tranquilamente, só tava eu e meu marido lá naquela sala, não tinha mais ninguém. E aí,
eu já coloquei ela, a primeira coisa que eu falei, eu vou colocar ela já no meu peito, foi o que eu já fiz, sabe? Então, foi muito especial. E eu acredito que isso tenha ajudado, sim. Que essa segunda amamentação tenha sido mais fácil. Vou dar um mamazinho agora. Tá frio aqui pra caramba. Agora deu uma parada na chuva, mas tava chovendo. E frio. Frio, frio, frio. Por isso ela tá toda cheia de coberta, né? Porque tem gente que agasalha muito recém-nascido, mesmo quando nasce, né, que tá calor, enche de roupa. Tadinhos, eu fico até com dó quando eu vejo um recém-nascido no dia que tá calor e cheio de roupa. Mas enfim. Tá com fome. Oh, meu Deus. E pra finalizar, então, minha primeira filha, ela nasceu com 47 centímetros, 3,120 kg. A minha segunda filha nasceu com 50 centímetros e meio e 3,690 kg. E de 39 semanas e 3 dias. A primeira foi de exatamente 39 semanas, entrando nas 39. E essa foi com 39 semanas e 3 dias. 3 dias a mais, no caso, deu, né, de tempo de gestação do que a primeira. Eu até tava achando que ela fosse querer nascer no dia do aniversário da irmã. Porque se eu chegasse até as 42 semanas, até quase fechar ali, eu acho que ia dar mais ou menos 42 semanas, ia dar no aniversário, né, da primeira, dia 29 de abril. Aí eu até tava achando já, porque passou entrou nas 39 e um dia, e 2 dias, e nada. Eu falei, meu Deus. E preocupada com o tamanho também, né, mas que daí, quanto mais que na barriga, né, de medo de ficar muito mais grande, mais pesado, mais grande pra sair. Mas mesmo assim, nasceu mais grande que a primeira, né, e não tive laceração. Então isso foi bom, foi tranquilo no geral, né. Dizem que realmente, né, o segundo parto é mais fácil, é mais rápido. E no meu caso, realmente foi. Eu vi até os relatos de algumas falando que o segundo parto foi, até demorou um pouco mais que o primeiro, mas eu acho que é raro de acontecer, viu? Porque a grande maioria, o segundo parto é mais rápido. Então, para então deixar resumido, o meu primeiro parto teve duração de 8 horas, né? Desde o momento da minha bolsa estourar, o trabalho todo, né? Sem estar falando específico, parte latente, parte ativa, a parte latente e depois a parte ativa, né? Não, contando todo, né? E já agora esse meu segundo parto foram 3 horas e 45 minutos, que foi 10h30, mais ou menos, que iniciou. Vamos pôr 10h30 ou 10h40, não sei, mas vamos pôr 10h30, 11h30, meio-dia e meio, 1h30, 2h30, daria 4 horas, né? Mas como foi 2h15 que ela nasceu, 3 horas e 45 minutos da primeira contração. Muito bom, né? Meu Deus. Olha, eu agradeci muito, muito a Deus, sabe, por esse parto. Eu agradeci também pelo primeiro, sabe? Por eu ter conseguido o meu primeiro, que eu sonhava tanto com um parto normal. E eu, por ter medo de cesárea mesmo, assim, de cirurgia, sabe? Medo de ter que fazer uma cirurgia, pela parte de depois, sabe, assim, precisar de mais ajuda. E eu não tinha ninguém, sabe, pra estar me auxiliando aqui, porque o pai só pega 5 dias, né, de licença. A minha mãe mora muito longe, a minha sogra trabalha, então não tinha quem ficar comigo, sabe? Então, pra mim, ter um parto normal era muito importante por isso, né? Pra uma recuperação, né, que é mais tranquila, pra eu conseguir, né, estando sozinha, cuidar, né, do meu bebê. E agora, nessa segunda gestação, então, né, principalmente por eu já ter uma outra criança, né?
que daí isso me facilitou muito, né? Daí pra mim tá cuidando das duas, né? Que agora daí eu tenho que cuidar das duas, né? Uma que agora tá com 3, que fez dia 29 de abril. E a Lívia, né? Agora que já está com 1 mês e meio e ganhando muito peso. Ela tinha nascido, né, com 3.690. Daí ela perdeu ali na primeira semana, ela perdeu 300 gramas, foi para 3.300 e alguma coisa. E agora ela já está com 5,4 kg em 1 mês e meio. Ela já está com 5,4 kg. Então, tá ganhando muito peso. Bastante. Só mamando leite materno, né? Isso que me deixa mais feliz ainda, né? Então, Deus foi muito maravilhoso comigo. E eu agradeço muito, 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 porque eu precisava também, né, de um parto mais tranquilo ainda, de um puerpério, sabe, sem sofrimento nessa questão de amamentação, de cuidados, né, se às vezes leva a ponto, essas coisas, por ter uma outra filha já, né, e foi tudo muito bom, muito perfeito, graças a Deus. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto, que quem aí estiver assistindo e que esteja grávida e que esteja desejando ter um parto normal, ou que está procurando para buscar escolher se quer um parto normal, uma cesárea, peçam a Deus, façam a sua parte também de fazer exercícios, que isso ajuda, exercícios durante a gravidez, exercícios pro parto, na hora do parto, para ajudar o bebê a descer, né, encaixar, né, e fazer a nossa parte também, tá? Um beijo e que todas tenham uma boa hora também, independente também do que escolha, né? Parto normal ou cesárea, que tenham uma boa hora, que tudo dê certo e que vocês tenham muita saúde e seus bebês também, tá? Um beijo e até. Não tá aparecendo.